temática enfermagem na NPT, Nutrição Parenteral. Então, para isso, nós estamos aqui com a resolução do COFEM, que regulamenta o uso da nutrição parenteral na equipe de enfermagem, de número 453 de 2014. Vamos revisar comigo os principais aspectos aqui dessa temática. A nutrição parenteral é composta basicamente de carboidrato, aminoácido, lipídio, vitaminas e minerais estéril e é apirogênica, tá? Ela tem que ser estéril e apirogênica, sem bactérias. E é muito fácil de ser contaminada, já que ela é um meio bem rico em nutrientes. Ela é acondicionada em recipiente de vidro ou plástico, destinada à administração intravenosa em paciente que esteja desnutrido ou não, tá? Pode ser que ele ainda não esteja desnutrido, mas esteja necessitando por um tempo desse tipo de nutrição. Lembrando que nessa resolução, tá, com relação ao COFEM, o acesso central recomendado é jugular ou subclave. A femoral está contraindicada para a NPT por aumentar a incidência de infecções, tá? Também temos aqui para você as indicações com relação à nutrição parenteral total. Quando o paciente tem incapacidade de ingerir uma quantidade adequada de alimento ou líquido via oral dentro de 7 dias, capacidade comprometida para absorver alimentos por via oral ou por sonda nasointeral. O paciente não deseja ou não consegue ingerir nutrientes adequados via oral ou via interal. E necessidade pré- e pós-operatória prolongada. Então, tem cirurgia, por exemplo, cirurgias que usam o trato gastrointestinal, tá certo, pessoal? Ela é, sim, uma indicação de fazer uso de NPT. Tá, lá no SARA mesmo, onde eu trabalhei por 8 anos, existia a cirurgia de ampliação vesical, onde pegava uma parte do intestino para ampliar a bexiga nos pacientes com mielomeningocele e, caso não houvesse o retorno dos movimentos peristálticos e o paciente não conseguisse se alimentar, né, pela manipulação no trato gastrointestinal, ele poderia ser indicado o uso, como já foi várias vezes, de nutrição parenteral por um período até retornar esses movimentos peristálticos e normalidade com relação ao trato gastrointestinal. E qual o método de administração? Ela pode ser periférica, tá? Com solução respeitando a osmolaridade até 900, e as fórmulas não são nutricionalmente completas devido à diminuição do teor de glicose nessa via. Geralmente é prescrita para suplementar a ingesta oral e sua duração usual é de 5 a 7 dias. Já por um catéter venoso central, a solução que tem osmolaridade acima de 700, tá? Utiliza-se uma veia central de grosso calibre e alto fluxo sanguíneo, como veia subclávia e jugular. Acabei de falar para você que a femoral não é indicada para nutrição parenteral. Está contraindicada a femoral pelo risco de infecção. Então, quais são os métodos de administração da NPT? A solução de nutrição parenteral deve ser iniciada de forma lentamente, avançando gradualmente, a cada dia até atingir a velocidade desejada, conforme permitido pela tolerância do paciente aos líquidos e à glicose. E um total de 1 a 3 litros de solução, administrado por 24 horas. E a solução de nutrição parenteral é descontinuada gradualmente para permitir ao paciente ajustar seus níveis diminuídos de glicose. Vamos lá, então, para a nossa questão da NPT aqui comigo. A nutrição parenteral é utilizada em pacientes que não devem, não podem ou não querem se alimentar normalmente. Ela é contraindicada no caso de problemas com a perfusão tissular, grandes e graves queimaduras corporais e imediatamente ao final da cirurgia. Assinale a alternativa incorreta. Mais uma aqui querendo a alternativa incorreta. A principal complicação por se tratar de uma solução altamente nutritiva é a contaminação por bactérias e fungos que colonizam os frascos da solução parenteral. Perfeito, pessoal. Eu já falei para você que esse frasco ele está riquíssimo em nutrientes, glicose, entre outros. Então, tem sim um grande potencial de contaminação. Precisa de manipulação estéril toda acompanhada. Perfeito, a letra A. Vamos agora para a letra B. Para evitar o problema de contaminação, os frascos devem ser esterilizados e a manipulação do frasco ao instalar no paciente deve ser com técnica asséptica. Acabei de falar isso, perfeito também, aqui a nossa letra B.
Letra C. O acesso venoso da nutrição parenteral total deve ser em uma veia central para evitar flebite devido à alta concentração de glicose. Certinho. Deve ser sim. Ela pode até ser feita numa veia periférica, como a gente viu na portaria do COFEM, mas tem um prazo determinado, a osmolaridade controlada, enfim, não é a via mais indicada. A via mais indicada é a via central. E letra D, a nutrição parenteral é sempre utilizada para substituir totalmente as necessidades de nutrição ou a palavrinha restritiva. Quando aparecem palavrinhas restritivas, teremos que ter medo e analisar com mais cuidado. Ela pode ser usada para substituir a nutrição enteral, sim, mas ela também pode ser usada para complementar uma dieta enteral. Por isso que não é sempre utilizada para substituir, ela pode simplesmente estar complementando. Ela não pode ser usada de forma parcial, pois o paciente deixa de absorver os nutrientes se estiver se alimentando por via oral ou gavagem, nada a ver, né? Não tem essa recomendação. Ela pode ser utilizada para substituir ou para complementar. A letra D, o nosso gabarito, porque nós estamos procurando a questão incorreta.